Abra sua Bíblia, Salmo 137. Salmo 137. No versículo de número 1 ao 9. Salmo 137, verso de 1 a 9. Louvado que seja o nome santo do Senhor. Continue nessa esfera espiritual. E a esfera de adoração, ela não parou não, ela continua até agora. Até o socorro ao irmão Wagner é uma forma de adoração, uma forma de adorarmos ao Senhor. Uma forma de falarmos, nós somos irmãos, nós estamos aqui, nós adoramos o mesmo Deus, vamos socorrer o irmão. Salmo 137, todos acharam? Quem não achou pode ler aqui atrás. Diz assim: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, ou com saudades de Sião, conforme a tradução. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apeguem-se minha língua ao paladar, se eu não lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, ó Senhor, dos que fizeram os filhos de Edom no dia da queda de Jerusalém. Diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces, ó filha de Babilônia, condenada à destruição. Feliz aquele que te retribuir pelo que nos fizeste. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Amém? O pano de fundo para esse texto, o tema é pendurando harpas. O pano de fundo, cativeiro babilônico. Quando nós olhamos para a divisão do reino, nós vamos ver que de um lado, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte subjugado, as 10 tribos que ficaram ao norte, subjugada pelos assírios. 135 anos aproximado. O reino do sul agora é subjugado pelos babilônicos. E eles entram, e esse salmo apresenta uma lamentação. Esse salmo tornou-se quase um lamento oficial, em um dos momentos mais trágicos da história de Israel, do Israel antigo, a destruição de Jerusalém e o exílio da Babilônia, que ocorreu em 587 a.C., a primeira, né? Porque esse exílio foi em 3 partes, mas não é sobre elas exatamente que vamos falar. O lamentar do cativo, o pranto do exilado, ele é ouvido em todas as letras e todas as linhas desse salmo. Esse salmo, ele possivelmente foi escrito durante o cativeiro babilônico. E o versículo 2, ele chega a dizer o seguinte: nos salgueiros que há no meio dela penduramos nossas harpas. Nós vemos que nas palavras de dor e angústia na vida dos cativos que ali estavam, o povo agora tinha sido levado cativo para uma terra estranha. O povo agora estava longe do local de adoração. O povo estava longe do seu refúgio, do seu lar. O povo sabia, porque havia momento que o povo ignorou totalmente até o templo do Senhor. Judá se tornou uma nação corrupta. Judá se torna uma nação que não ouvia os seus profetas. Deus queria falar e tentou falar várias vezes com Judá, através de seus profetas, e Judá tampava os ouvidos para ouvir o que Deus queria dizer.
Por quantas vezes, Geraldo, Deus tentou falar com aquela nação e o povo não ouviu o que Deus queria? Por quantas vezes, pastor Fábio, Deus queria falar com aquele povo, mas o povo não queria ouvir Deus? O povo queria sim, chegar ao templo e oferecer sacrifício. O povo queria ser abençoado por Deus. O povo queria prestar adoração a Deus, mas não queria ouvir o que Deus estava pedindo ao seu povo. Por quantas vezes aquele povo negligenciou a voz de Deus? Por quantas vezes Judá negligencia o que Deus estava querendo falar? Por quantas vezes Judá deixa de lado o que Deus queria falar e dá ouvido a alguns até profetas corruptos, pessoas imorais, homens sem compromisso, uma nação onde o governo estava despencando, e o povo ouvia, mas Deus tinha falado, queria trazer uma nação impiedosa para castigar o seu povo. Nós ouvimos na IBB na sexta, Adriano, ministrando na IBB na sexta, disse que muitas vezes, Deus, Ele usava a dor, Deus, Ele usava momentos difíceis, para que o povo deixasse a idolatria, porque não havia outro meio do povo obedecer a Deus, se não fosse Deus permitindo que o castigo viesse sobre o seu povo. Às vezes, na vida também somos assim. Nós passamos por turbilhões de emoções, pecados, ou circunstâncias da vida, intempéries naturais da vida, às vezes situações que nos esmagam emocionalmente, e nós saímos de algumas situações tão esmagados no nosso emocional, que nós não temos mais vontade de adorar a Deus, e nós agora fazemos como aquele povo. No versículo 2, eles penduravam as harpas no salgueiro, nas margens do rio da Babilônia, e o povo agora no rio, na margem daquele rio lindíssimo, que a história conta que eram lugares lindos na Babilônia, o povo pendurava suas harpas e choravam de saudade de Sião, choravam de saudade do templo de Jerusalém, choravam porque lembravam que lá em Jerusalém o templo estava destruído, que lá em Jerusalém houve um banho de sangue, pessoas morreram, homens, mulheres, crianças foram mortos ao fio da espada por Nabucodonosor, porque desobedeceram, não ouviram Deus, disseram para Deus, nós não, em outras palavras, nós não precisamos do Senhor, nós queremos viver a nossa própria vida. E quando eu digo, Deus, eu não preciso de ti, eu quero viver a nossa própria vida, eu estou dizendo para Deus, não se mete, o negócio é comigo. E quando eu falo para Deus dessa forma, direta ou indiretamente, em algum momento eu vou ter que me assentar no rio da Babilônia e vou chorar amargamente por um dia ter deixado Deus de lado. E esse é o grande desafio, aprender a reconhecer o Senhor em momentos turbulentos da nossa vida, o desafio de reconhecer a Deus em momentos que estamos passando, ou que viemos a passar, mesmo momentos como Paulo diz, nas cartas aos Filipenses, a carta da alegria, Paulo expressa toda a sua alegria, estando na prisão, estando em momentos difíceis, mas ele estava alegre com o Senhor, ele entendeu que todo o propósito de Deus na vida dele, e ele entendia em Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuíam para o bem daqueles que amam a Deus, e não são somente coisas boas não, as dores da nossa vida também contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, o cativeiro permitido por Deus muitas vezes também contribui para o bem daqueles que amam o Senhor, porque nós não sabemos o dia mau, nós não sabemos quando passaremos por alguma dificuldade. Eu aprendo algumas coisas com esse cativeiro babilônio. Primeiro, o sofrimento e o castigo de Judá. Para entendermos essa situação que Judá vivia, devemos entender que
Existem 3 tipos de sofrimento básico. Primeiro sofrimento, são sofrimentos naturais da vida. Mesmo andando com Deus, nós podemos passar por tribulações. O pastor Fábio anda com Deus, mas teve um infarto. São os acontecimentos naturais da vida, não tem, às vezes, como fugir. Isso porque ele faz exercício, cuidava, andava não sei quantos quilômetros por semana de bicicleta, né? Mas são as intempéries da vida, acontece. Depois nós temos os sofrimentos ocasionados justamente por andar com Deus. É aqueles sofrimentos que Paulo fala, olha, sofri açoites, sofri frio, sofri xingamentos por amor de Cristo, então eu passo a sofrer, porque estar seguindo a Cristo numa terra impiedosa, num povo idólatra, não é fácil. Depois nós temos os sofrimentos ocasionados por estar afastado de Deus e não ouvir a sua voz. Foi o sofrimento que Judá, uma nação corrompida, ela recebeu. São relatos, esse texto nos mostra relatos de consequências inevitáveis, dos desvios e apostasia de Judá. A gloriosa cidade de Jerusalém, a cidade aonde os sacrifícios eram feitos, cidades aonde o povo subiam para adorar, cidades aonde o resplendor do templo corria, as nações circunvizinhas, todos conheciam a glória daquele lugar, todos conheciam a glória daquele templo, todos conheciam o Deus daquele povo, mas agora, aquele lugar estava destruído. Agora aquela Jerusalém já não existia mais a sua glória. Agora aquele povo estava destruído. Agora aquele povo estava cativo. Agora aquele povo servia de vergonha. Aquele povo que outrora era o povo de Deus, não deixou de ser o povo de Deus, mas agora era um povo que servia de escárnio e vergonha para as nações vizinhas. Porque desobedeceu a Deus, porque não deu ouvidos à voz de Deus, porque não deixou o Senhor falar no seu coração, porque não obedeceu e preferiu antes o pecado, porque não houve em si arrependimento. E um dos textos que nós encontramos, por exemplo, nós olhamos para Hebreus 12, 17, ele vai falar de Esaú, quando ele fala, pois bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Saul rejeita a bênção de Deus, e a Bíblia diz que não se achou nele lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas Saul buscou ao Senhor, ainda que com lágrimas ele se colocou diante do Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor é aquele que sonda o meu e o teu coração, e é necessário ter arrependimento para ter um encontro real com o Senhor. Estamos pregando, estamos vivendo dias em que pregamos sobre salvação. Ainda ontem conversávamos isso aqui. Pregamos sobre salvação, pregamos sobre um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de fidelidade, um Deus que aceita tudo, um Deus que pode tudo. Mas nós não pregamos um Deus que exige arrependimento do seu povo, e Deus não estava falando com um povo estranho não, Ele estava falando com o povo dele, Ele estava falando que o povo dele precisava se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, das suas malezas, das suas dificuldades, mas o povo preferiu continuar na sua vã maneira de viver, e o castigo veio. E eu quero te dizer, se eu ou você não demos ouvido à voz de Deus, não adianta chorar junto ao rio da Babilônia, porque muitas vezes nós vamos chorar, chorar e chorar, porque não haverá arrependimento, se não houver verdadeiro arrependimento. Esse texto está baseado nos anos 80, mais ou menos. Saiu uma música que muita gente, aqui os mais experientes talvez, dançaram muito, aquela Rios da Babilônia, né? Os mais experientes sabem disso, está aí no YouTube, aquela música chamada Os Rios da Babilônia. Muita gente dançou aquilo, e nem imaginava que aquela música era baseada no Salmo 137, nem imaginava isso. Eu ouvia isso, nem imaginava. Esses dias, eu ouvi porque alguém colocou no YouTube, falei,
E aí o Senhor ministrou comigo, rios da Babilônia. Quantas vezes nós estamos distante do Senhor, quantas vezes nós estamos olhando o cativeiro. Por isso Deus envia, voltando um pouquinho, Deus envia uma nação opressora para cercar Jerusalém. Nabucodonosor entra, destrói o templo, destrói a cidade, mata, promove e leva o povo ao cativeiro, um amargo cativeiro. Mas quando você vai ver no Salmo 137, versículos 5 a 9, você vai perceber esse texto, que o povo, ele coloca assim, principalmente no versículo 7, lembra-te, ó Senhor, dos que fizeram os filhos de Edom no dia da queda. E depois ele diz, o 8, ó filha de Babilônia, condenada à destruição, feliz que te retribui pelo que fizeste, pelo que nos fizeste. O povo estava buscando nesse texto, o povo estava querendo vingança. O povo estava dizendo, feliz vai ser aquele que destruiu a Babilônia, porque olha o que fizeram conosco. Mas o povo não, em momento algum, disse, Senhor, perdoa-nos, porque nós erramos, nós pecamos contra o Senhor. O que eu aprendo com esse texto, muitas vezes nós olhamos e dissemos, nós queremos vingança, nós queremos que aquele que nos fez mal, nós queremos que aquele que aprontou alguma coisa, que aquele receba o castigo, que aquele faça, mas eu não tenho coragem de dizer, Senhor, perdoa, porque eu pequei contra o Senhor. E o Senhor está dizendo para você, minha irmã, meu irmão, hoje é a noite de arrependimento, de dizer, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Às vezes é simplesmente o pecado da negligência, porque nós saímos daqui no domingo e muitos se esquecem do Senhor até o próximo domingo. Isso se no próximo domingo não aparecer uma praia, não aparecer uma festa, e aí lembra só no outro domingo. Depois, o castigo foi necessário para mostrar a Judá que Yahvé, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, guarde essa palavra nessa noite, Deus não mente, não falha, e o que Ele promete, Ele cumpre. E Ele disse através de Jeremias, Ele disse através de Isaías, que ia levar o povo ao cativeiro, e Deus é fiel e verdadeiro, para trazer à volta o povo também. Deus disse que iria trazer. Convivendo com os pagãos da Babilônia, o povo eleito teve que aprender a separar a verdade de Deus dos ensinamentos e exigências pagãs. Meu irmão, você está no mundo, você está numa Babilônia, você está numa terra estranha, e é necessário que eu e você aprendamos a separar as verdades de Deus do que das supostas verdades do mundo. Em segundo lugar, precisamos olhar para o Senhor e reconhecer o Senhor nos momentos mais escuros da nossa vida. Em Jó 35:10 diz assim, onde está Deus que me fez, que inspira as canções de louvor durante a noite? Ele pergunta, onde está Deus que me fez? Porque Jó estava passando por um processo de dor, um processo de angústia, um processo tão delicado. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde, todos conhecem a história de Jó. E num determinado momento ele diz, onde está o Deus que me fez? E ele mesmo responde, Deus é aquele que me inspira canções no meio da noite. Eu aprendo, onde está Deus? Deus é aquele que está com você no meio da luta. Deus não tinha abandonado o povo, Deus não havia abandonado o povo, mas o povo de Judá, naquele momento, eles abandonaram o Senhor, porque eles penduraram as harpas, e ao pendurar as harpas, significa que eles perderam a alegria, eles perderam a alegria de viver, eles perderam a sensação de adorar a Deus, eles estavam totalmente perdidos, angustiados, entristecidos, e eles penduravam as suas harpas, e eles não conseguiam louvar e adorar ao Senhor. E eu quero te dizer, se você perdeu essa alegria do Senhor, é o momento de despendurar, tirar a sua harpa do salgueiro e voltar a adorar a Deus, porque Ele não te abandonou não.
porque Ele não te deixou, porque Ele diz para Josué: Josué, eu não te desampararei, eu não vou te abandonar, Josué. Vai lá, Josué, luta, porque eu faço. Nesse momento, você precisa fazer a sua luta, desse momento escuro da sua vida, desse momento difícil demais que eu aprendo com esse povo. Era o momento do povo pegar esse limão e fazer uma limonada, e é o momento que nós temos que pegar o limão da nossa vida, o azedume que está no nosso coração, e fazer dele uma limonada. Mas eu só consigo isso quando eu estou voltando a adorar a Deus, quando eu estou disposto a voltar a adorar ao Senhor. O povo lamentava, porque no passado tinha glória, no passado tinha templo, no passado, e tem tanta gente vivendo do passado. Mas nós encontramos nessa mesma Babilônia, um jovem chamado Daniel, que ele não olhou, ele não ficou olhando a circunstância, ele foi lá e fez a diferença. Eu não sei o que você está passando, não sei, talvez você não está no lugar que você gostaria, fisicamente morando, talvez você não está no emprego que você gostaria, talvez você errou no passado e hoje paga pelas consequências do erro do passado, mas eu quero te dizer, use essa oportunidade como Daniel, mesmo estando na Babilônia, adore o teu Deus, porque Ele não te deixou e não te desamparou, Ele continua fiel, Ele é fiel para com o seu povo, Ele é fiel. Deus quer que nos levantemos, Deus quer que paremos de chorar junto à Babilônia. O leite está derramado. Quando o leite derrama na sua casa, o que você faz? Tem que limpar o fogão, não tem jeito. O leite derramou, você vai ter que limpar o fogão. Não tem como, não dá para sentar, ficar chorando, esperando que venha um milagre do céu e limpe o fogão para você. Não tem como. Nem aquelas propagandas que passam na televisão, daquele produto que você espirra, sai na hora, nem aquilo funciona. Você vai ter que pegar a sua mãozinha, a sua buchinha e vai ter que limpar o fogão. O fogão é seu, o leite que derramou foi você. E é isso que Deus quer de nós. O leite derramou, vai limpar o fogão. O leite derramou, pastor Fábio, limpa o fogão. Não tem jeito, Deus estava dizendo para o povo: olha, levanta, não adianta ficar chorando. Era como se Deus estivesse falando: não adianta, vocês erraram, eu não queria isso para vocês, mas vocês pisaram na bola. Depois eu aprendo que depois de 70 anos de cativeiro, eles tiraram muitas alegrias. O cativeiro nos tira alegria. O cativeiro nos deixa duros. O cativeiro, muitas vezes as lutas dessa vida, se nós não tomarmos cuidado, eles amargam o nosso coração, de tal forma que nós perdemos a alegria de viver. Quantos aqui, talvez já perderam a alegria de viver? Não tem mais esperança, porque não consegue ver saída para essa situação. Olha para um lado, para o outro, não vê saída para esse desemprego, não vê saída para essa enfermidade, não vê saída para o problema familiar, não vê saída com os filhos, não vê saída na igreja, não vê saída no trabalho, não vê saída em lugar nenhum. Mas eu quero te dizer, o teu Deus não te desampara, Ele cuida de você. Mas esse momento, essa alegria, muitas vezes no cativeiro vai nos tornando azedos. E o povo de Israel, ele perdeu a alegria, alguns, de servir ao Senhor, ao ponto que a palavra nos diz, quando Esdras recebe autorização para ir, muitos não foram, porque muitos preferiram a Babilônia asfaltada. Asfaltada fui eu que estou colocando, porque não tinha asfalto naquela época. Muitos preferiram a Babilônia asfaltada do que as ruas empoeiradas de Jerusalém.
Mas eu quero te dizer, Deus não queria o povo nas ruas asfaltadas da Babilônia. Deus queria o povo para reerguer o templo nas ruas empoeiradas de Jerusalém. Mas muitos não entenderam isso, muitos não entendiam que a Babilônia não é o lugar. Meu irmão, a Babilônia, por mais bonito que a Babilônia seja, por mais bonito que essa terra seja, por mais bonito que tudo que nos cerca seja, mas nós temos que ter a consciência de que Sião celestial nos espera. A Babilônia não é o meu lugar, as coisas terrenas não podem tomar o meu coração, as coisas terrenas não podem encher a minha vida de tal forma que eu deseje mais este mundo do que desejo o céu. A Babilônia não é o teu lugar. Talvez a sua vida esteja tudo bem, maravilhoso, mas aqui não é o seu lugar. O cristão não tem lugar nessa terra. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Em Jeremias 51, 5 e 6 diz: fugir dela, fugir da Babilônia, aí não é o lugar de vocês, sai dela, povo meu. E Deus requer de nós arrependimento nessa noite. Deus requer que nós reconhecemos que Ele está, mesmo no momento mais escuro da minha vida, mesmo no momento mais sombrio da minha vida, mesmo no momento de maior dificuldade da minha vida, Deus está comigo, e Ele permanece comigo. No alvorecer da aurora Ele estará comigo, no anoitecer Ele estará comigo. Deus não me deixará, nem me desamparará. Ele é fiel, Ele é Senhor, Ele é fiel, justo, Ele continua comigo, e Ele quer que você reconheça isso hoje. Talvez em alguns momentos da vida a gente perde isso, a gente esquece que Ele está conosco, a gente esquece que Ele continua conosco, e aí a gente vai lá, pendura as nossas harpas no salgueiro, e choramos de saudade de Sião. Nós não temos coragem de chegar diante dEle e dizer: Deus, me perdoa porque eu pequei. Deus, me perdoa porque eu não consigo ver o Senhor no meio dessa luta que eu estou passando. Eu não consigo ver o Senhor no meio do meu desemprego. Eu não consigo ver o Senhor no meio dessa enfermidade. Eu não consigo ver a Tua glória nesse problema que estou passando, porque criou-se uma ideia fictícia, uma ideia de ficção científica, de que no Brasil, as igrejas brasileiras criaram essa ideia, e muitas por aí pregam isso, de que o crente não pode ficar doente, o crente não pode ter problema financeiro, o crente não pode isso, o crente não pode passar por desemprego, o crente não pode... Irmão, é tudo mentira, é mentira. A Bíblia diz que isso é mentira, que nós teríamos aflições sim, que nós passaríamos por vales sim, que nós teríamos momentos de angústia sim, nós teríamos também momentos de bonança sim, momentos de alegria, momentos de fartura, porque o nosso Deus, Ele tem um controle da minha e da sua vida. Não importa o que vai acontecer, o que importa é que Ele estará com você todos os dias da tua vida. Depois, em Filipenses 3:20 diz assim, Paulo diz: olha, no entanto, a nossa cidadania dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu aguardo no céu, eu vivo aqui, eu tenho as coisas aqui, mas eu aguardo porque eu sou cidadão dos céus. E eu quero te dizer, quantos crentes já perderam essa cidadania, não acredita mais, rasgaram o passaporte, já jogaram o passaporte fora, porque não acredita mais, Geraldo, que Jesus vai voltar, não acredita mais que existe céu. Já tem até pastor pregando que céu não existe, que inferno não existe, que arrebatamento não existe, que volta de Jesus é utopia. Mas eu quero te dizer, a minha Bíblia diz que Jesus voltará e que a minha cidadania é com Ele. Eu não posso perder isso. Eu não posso fazer como aquele povo que em determinado momento deixou de ir para Jerusalém, porque olhou o terreno, olhou a Babilônia e preferiu, muitos preferiram ficar na Babilônia, preferiram continuar sendo escravos babilônicos do que ser servos e servas livres do Senhor. Isso aconteceu no Egito. Quando o povo estava no deserto, chegaram para Moisés e disseram: Moisés,
Você nos trouxe aqui para isso? Lá no Egito é melhor. Lá no Egito é melhor mesmo. Eu vou dizer para você que é melhor mesmo. Lá no Egito tinha cebola, né? Diz que tinha cebola, tinha comida. No Egito é melhor, mano. Tinha casa. Tinha casa. No Egito não tem deserto, mano. Tinha casa, tinha comida, tinha água. Então volta para o Egito. Só que no Egito também tinha chicote. No Egito também tinha toque de recolher. No Egito também o coro cantava. Mas nós preferimos muitas vezes o Egito. Nós nos esquecemos que a nossa cidadania não é daqui. E o povo estava lá. O povo estava voltando a ajudar. O povo estava pedindo para Deus castigar os babilônios. E não reconheciam o seu próprio erro. Primeiro, reconheça. Se arrependa. Reconheça o seu próprio erro. Você reconheça. Ah, não, eu não errei, então já errou. Já pecou porque falou que não errou. Porque todos nós erramos todo dia. Se eu contar os meus erros aqui, a coisa vai ficar feia. Vocês vão falar, desce daí porque não dá. Né, pastor Fábio? O negócio é feio. Mas, devemos reconhecer os nossos erros. Depois, reconhecer que Deus está conosco, mesmo na Babilônia. Mesmo diante dos rios da Babilônia. Mesmo chorando, o Senhor continua conosco. E depois, por último, reconhecer que a Babilônia não é o seu lugar. Babilônia pode ser um lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem, mas não é lugar de morada de crente não, meu irmão. Lugar de morada de crente é com o seu Senhor. Lugar de morada de crente é nas mansões celestiais. É fazendo a vontade de Deus. Não é lugar de morada de crente, não é lá na rodinha dos escarnecedores, muitas vezes contando piada suja com os amigos da escola. Isso não é lugar de morada de crente. Morada de crente muitas vezes não é na pornografia, no zap zap. Isso não é lugar de morada de crente. E a gente não prega mais sobre isso. Nós temos medo de pregar sobre isso. Morada de crente não é fazer o que quer. Morada de crente é fazer o que o meu Senhor quer. E ele disse, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Lugar de morada de crente é entender que eu posso estar na Babilônia, mas eu não posso ser contaminado pela Babilônia. Eu posso estar na Babilônia, mas eu não posso viver pela Babilônia. Eu posso estar na Babilônia, mas eu não posso cheirar Babilônia. Eu tenho que exalar o perfume de Cristo mesmo estando na Babilônia. Mesmo estando num momento de dor, mesmo estando num momento de angústia, mesmo estando num momento de alegria, mas em todos os momentos eu tenho que exalar o bom cheiro de Cristo. Por fim, nós não podemos deixar que as belezas da Babilônia nos envolvam de tal forma, que no dia da redenção, vai ter crente falando para o anjo, anjo não vou não, espera aí que eu vou curtir um pouco mais aqui, depois eu vou. Parece piada? A Bíblia diz, por acaso quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Por acaso quando o Filho do Homem vier, quando Jesus vier, vai achar fé na terra? Porque muitas vezes estamos mais preocupados com os nossos interesses pessoais, particulares, do que com a glória de Deus. Porque estamos mais preocupados com essa vida muitas vezes medíocre que vivemos, do que a glória de Deus. Eu não estou dizendo para você ir para um convento, virar um monge, nada disso, mas é viver na Babilônia, é trabalhar na Babilônia, é não se contaminar na Babilônia. Não se contaminar na Babilônia é não fazer o que a Babilônia quer. Lá na Babilônia tinha muitos deuses, mas quando nós olhamos para a vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se contaminaram na Babilônia. Adoraram a Deus na Babilônia, sofreram por isso sim, foram jogados no caso de Daniel, no poço, outros foram jogados na fornalha, mas adoraram a Deus estando na Babilônia. E Deus quer que eu e você adoremos a Ele neste mundo, mesmo que tudo diga não, adoremos a Deus e voltemos-nos para o Senhor. Vamos ficar em pé?
É uma palavra que ele não dá muita glória a Deus, não, né? Mas foi o que Deus colocou, irmão. Não briga comigo, não. Briga com ele. Bom, também não estou preocupado. Se quiser brigar comigo também, não tem problema. Brincadeiras à parte. Mas Deus quer transformar a sua vida. Se tiver alguém aqui no nosso meio que perdeu a alegria de viver, talvez está tão envolvido com essas coisas que não tem mais alegria de viver, não tem mais alegria de adorar a Deus, vem para a igreja talvez sem alegria nenhuma, não sabe nem por que vem, está empurrado, e sabe que lá fora, parece que diz que lá fora é melhor, eu falo, olha, lá fora é melhor. Se você está achando que o mundo lá fora é melhor, está perdendo a alegria de viver. Nós queremos orar por você. Talvez alguém aqui abandonou o Senhor por algum momento, deixou que a Babilônia te envolvesse e deixou os pés do Senhor. Esse é o momento de voltar para Ele. Esse é o momento de voltar para Ele. E eu quero orar por você, nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Nós não queremos perguntar para você o que você está passando, o que passou, como passou, mas nós queremos orar por você. Durante o louvor, se você desejar vir à frente, nós vamos orar por você. Não é vergonha não. Vergonha é continuar lá na Babilônia fazendo o que os babilônicos querem. Vergonha é continuar chorando sem reconhecer o seu erro diante do Senhor. Não é vergonha. Nós queremos orar por você, ou você que se sente fraco. Você não deixou Jesus, não, mas está difícil. Babilônia está difícil, irmão. Você está sentando perto do ribeiro de água, dos rios da Babilônia e está chorando, está difícil para você caminhar. Eu quero orar por você. Ninguém vai perguntar o que você fez, por que fez. Não, nós queremos orar por você. Feche teus olhos. Tem alguém nessa situação? Vem aqui à frente. Igreja de olhos fechados. A igreja de olhos fechados. Tem alguém que está passando por uma dificuldade tão grande, está tão envolvido, não consegue ver saída mais, acha que não vai conseguir mais sair desse mundo que você se envolveu, acha que não há mais solução. Nós queremos orar por você. Vem aqui à frente. Já tem gente aqui à frente. Pode vir. Eu sei, eu aprendi uma coisa que eu não costumo insistir muito não, mas quando Deus toca, a gente insiste sim, porque tem gente que precisa receber uma oração urgente, precisa vir urgente à frente. Tem gente que precisa vir urgente, gente dizer: Senhor, eu quero voltar ao Senhor, eu quero me reconciliar. Ou você que não aceitou Jesus: eu quero aceitar Jesus hoje. Eu não sei, mas tem gente que precisa vir à frente do altar do Senhor. Tem mais gente, já veio mais gente. Você que quer vir receber uma oração, não quero saber o seu problema, a sua vida, a sua dificuldade, mas vem aqui à frente. Enquanto o ministério de louvor está louvando, você tem a oportunidade de se aproximar. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, se tiver mais alguém, pode vir. Eu sou povo exclusivo. Aproveita a oportunidade e vem. Eu sou abençoado. Se tem pessoas vindo à frente, essa é a sua oportunidade, vem à frente, receba uma oração. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia
dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, Se tiver mais alguém, pode vir. te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, de andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou pouco exclusivo teu, eu sou abençoado, se vivo vejo em ti. Mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, todo dia vem as tentações e me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Ó Deus, no nome de Jesus, abençoa esse povo, Senhor. Nós sabemos que alguns não vieram, e o Senhor falou forte que precisavam receber oração, mas alguns não vieram, talvez por vergonha, talvez por tristeza da situação que vive. Mas Senhor, que nós possamos nos arrepender todos os dias, que nós possamos entender que todos os dias o pecado vem bater a porta, mas nós possamos nos arrepender e entender que a Babilônia não é o nosso lugar, que nós temos um lugar reservado para o Senhor, entender que o nosso lugar é com o Senhor, ainda que as lutas venham, dificuldades venham, mas o nosso lugar é com o Senhor, em nome de Jesus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aplauda o Senhor tomando seu lugar.